No cinema em 2026, lendas morrem, ídolos renascem e o nosso planeta corre perigo. De novo. Novas tentativas de live action, conheceremos a noiva do Frankenstein, Jennifer Lopez revivendo um clássico. MCU voltando com todas as fichas e claustrofobia dentro de baleias. Meus amigos, se alguém ainda acha que Hollywood não sabe mais contar histórias, 2026 responde com um pacote completo. Mata lendas, transforma músicos em mitos, traz monstros clássicos de volta e, claro, promete o fim do mundo pelos Vingadores mais uma vez. A pergunta que não quer calar. O que você faria se fosse engolido vivo por uma baleia cachalote? Olha que bizarro. Pois é. Estilo Pinóquio. Meus amigos, o último filme da lista é uma amostra da loucura que vai ser esse ano nas telonas. Aproveitando aí, deixa seu like para esse vídeo viajar na plataforma, porque a gente tenha, engajamento, para que o algoritmo fale, olha, Território 2R, esses caras são demais. Se inscrevam aí e roda a vinheta. Bom, a gente já começa aqui com mais um filme da produtora A24, que promete ser muito interessante. Assim espero. Tudo começa com uma simples pergunta. E se Robin Hood não fosse um herói, mas uma tragédia anunciada? A morte de Robin Hood chega como uma releitura sombria da lenda. Dirigido por Michael Sarnowski, o mesmo de Um Lugar Silencioso, dia 1, o filme apresenta um Robin Hood envelhecido, cansado e marcado pela violência que ele mesmo espalhou. Hugh Jackman abandona as garras do Wolverine e assume o papel principal desse drama, mostrando um Robin Hood meio fora da lei que já não acredita mais no mito que criou. A história acompanha seus últimos dias enquanto ele é assombrado por erros do passado e pela pergunta que nunca foi respondida. Valeu a pena tudo aquilo? Mas o que é essa história do Robin Hood agora? É tipo, ele tá arrependido de sempre ter roubado dos ricos e dado pros pobres? Olha ele. Puta, você também gosta de dar pros pobres? Deixa quieto essa história aí, eu tô falando da minha vida pessoal. O filme chega aos cinemas em fevereiro de 2026. Já tá aí, já. Pertinho. Prometendo um tom melancólico, brutal e muito mais humano do que qualquer versão anterior do personagem. Ficaremos na expectativa. Pois é. Da floresta de Sherwood, o cinema salta direto para os ringues de... Ai meu Deus do céu, Street Fighter! A nova adaptação tenta mais uma vez acertar onde o passado errou. Aquela bomba é pouco, né? Que é isso? Aquele desastre de 94 com o Van Damme. Agora, o live action é dirigido por Danny e Michael Philippou. Aí o último trabalho deles foi Bring Her Back, né? Então, eles são conhecidos por um estilo aí mais intenso e energético. E o filme aposta menos na caricatura e mais no drama de cada lutador. Então, aí eu já não gostei aí já. Eu já peguei mal. Pois é, né? Street Fighter, o que é Street Fighter pra você? É porrada. Porrada, né? Então, porrada. É magia. Mas pelo que a gente conseguiu ver no trailer um pouquinho, parece que pelo menos a caracterização dos personagens está mais fiel ao game, né? Cara, é a única coisa que eu espero. É um Zangief do tamanho de um Zangief. É um Sagat do tamanho de trilho de trem em pé. Do tamanho de 2 Ryus, né? Exato, não da mesma altura, que nem o de 94, aquele lixo. Andrew Koji vive o Ryu. O Noah Centineo interpreta Ken. E o Jason Momoa vem como o Lobo. Não, mentira. Olha, ele surge aqui como um Blanca intimidador. Mel Gibson vivendo Kemi. David Dastmalchian vivendo Bison. Será que vai ser bacana? Eu gosto muito desse ator aí, cara. Vamos ver, né, cara? E olha só a surpresa aí, ó. 50 Cent será o boxeador Balrog. Tudo a ver, cara. O bacana é que terá até o Akuma, feito por Roman Reigns. O elenco, não vou mentir, é promissor. A história gira em torno do torneio, mas também explora honra, rivalidade e identidade. Como o Street Fighter tem que ser. Exatamente. A gente quer porrada? A gente quer, mas tem que ter ali um fundinho, algo a mais. Um combo, né? Street Fighter estreia em agosto de 2026, tentando finalmente ser um live action, pelo menos aí vamos dizer,
digno aos games. É o que eu espero a vida inteira, vamos dizer assim. Cara, vamos ver. De lutadores fictícios, o cinema mergulha na vida de um dos maiores ícones, se não o maior ícone, né, da música pop, Michael. Dirigido por Antoine Fuqua, já adorei quem é o diretor, é o Antoine Fuqua, maravilhoso. O filme é uma cinebiografia ambiciosa do Michael Jackson, interpretado aqui por Jafar Jackson, que é sobrinho do cantor. Olha que da hora, vocês sabiam disso? Essa vocês não sabiam, hein? A narrativa percorre infância, fama, genialidade, polêmicas e isolamento, mostrando aí o preço de ser chamado o rei do pop. Eu gosto muito do Antoine Fuqua, como eu falei aqui, tem diversos trabalhos com o Denzel Washington. Eu espero, sinceramente, que seja uma obra que não seja faixa branca, vamos dizer assim. Mas com esse diretor, eu acredito que ele vai ser fiel ao que foi mesmo a vida do Michael Jackson. Sim, porque tem muita coisa pra contar aí, a infância dele. Muita coisa dolorosa, muita coisa suja. Sim, Neverland e por aí vai. Michael estreia em outubro de 2026 e já chega cercado aí de expectativa, controvérsia e promessa de performances musicais arrepiantes. No trailer já mostra um pouquinho aí. Performance, controvérsia, é tudo isso que a gente espera de um filme do Michael Jackson. Exato. O filme Alerta Apocalipse entra na nossa lista como aquele tipo de projeto que parece simples, mas esconde uma bomba conceitual por trás da premissa. Aqui, o Liam Neeson fica entre o arquétipo do justiceiro incansável e o policial atrapalhado à la Frank Drebin, que ele acabou de fazer no remake de Porra que a Polícia Vem Aí. E assume o papel de alguém que já viu o fim do mundo de perto e sabe exatamente o quão frágil ele é. O filme parte de um erro clássico da humanidade: guardar algo perigoso demais, achando que nunca vai escapar. A trama acompanha um fungo mutante extremamente agressivo, criado e armazenado em uma instalação militar secreta, projetado para sobreviver a qualquer ambiente, inclusive a tentativas de contenção. Quando o organismo escapa, o que se instala não é um apocalipse explosivo, mas um colapso progressivo, orgânico e claustrofóbico. É um negócio grotesco do começo ao fim. Parece, pelo trailer, parece que vai ser um Last of Us versão comédia, né? Tá bom. Se for assim, aceito. Por exemplo, Shaun of the Dead, aquele filme de zumbi, de comédia. Cara, assistam Shaun of the Dead. Liam Neeson interpreta aqui Robert Quinn, um ex-agente especializado em bioterrorismo, chamado de volta porque ele não é o mais forte, mas porque é o único que sabe o que não pode dar errado. É sempre essa história, né, de ex-militar, ex-agente, é sempre o ex. É o aposentadão fodão, né? Só que os aposentados de Hollywood são bem melhores do que do Brasil, né? Só que o filme deixa claro desde cedo: não existe plano perfeito quando o erro já aconteceu. A direção apostará numa mistura pouco comum para o gênero: terror corporal, humor ácido e suspense científico. O tom lembra um pouco aí o Enigma do Outro Mundo, não sei se eu tô falando besteira, e nós temos vídeos sobre o Enigma do Outro Mundo aqui no canal. Link na descrição. E é um vídeo maravilhoso. Sim. Esse filme aqui não é um filme tradicional de zumbi, pelo que parece. Ele tem momentos absurdos que funcionam justamente porque o cenário é sério demais. É aí que tá a chave do negócio, né? Vamos ver, né? No elenco, Joy Carey e Georgina Campbell funciona como contraponto humano. Pessoas comuns, presas em uma situação que não compreendem totalmente, reagindo de forma bem errada, impulsiva e muitas vezes, claro, um bom filme de comédia, estúpida. Com estreia marcada para janeiro agora de 2026, o filme chega fora da temporada de blockbusters, justamente para se posicionar como algo estranho, desconfortável e fora da curva. Eu, sinceramente, acho que isso não é por querer, não. É porque é uma sobra aí que os caras não estão achando que esse filme vai dar certo. Quando o assunto é fim de tudo, ninguém faz melhor do que quem? A Marvel, né? Depois de anos inflando o conceito de multiverso,
o MCU chega a um ponto em que não basta mais conectar histórias. É preciso assumir as consequências do excesso. E coloca excesso nessa bagaça aí. Muita coisa que nem precisava. Com a direção dos irmãos Russo novamente, que voltam na trama de um mundo que já passou pelo colapso várias vezes. E se acostumou com isso. Realidades fragmentadas, linha do tempo instável e heróis lidando com o fato de que salvar o universo virou rotina. E bem desgastada por sinal. Ultimamente os filmes da Marvel aí é salvar o universo em cada esquina, né? Pois é, né, cara? O multiverso até. É, pior ainda. No centro da história está ninguém menos que Doutor Destino, com Robert Downey Jr., não apenas como vilão, mas como síntese do fracasso coletivo. Um personagem que não quer destruir tudo, ele quer reorganizar. E o mais desconfortável, talvez ele não esteja aí completamente errado, né? Pois é, né? Quando nada mais dá certo, chama o Robert Downey Jr. de novo pra ver se alavanca a bilheteria, que tá dos últimos anos aí da Marvel, ó, bem meia boca. Os filmes também estão bem meia boca, né? A Marvel toda. Toda ela. A direção aqui volta provavelmente com um tom mais sóbrio. Menos piadas automáticas, se Deus assim permitir, e mais tensão política e filosófica. O elenco funciona como um mosaico de gerações do MCU. Heróis veteranos, novos rostos, como por exemplo a Sadie Sink, a queridinha aí do Stranger Things, vai vir como Jean Grey. É, legal. É, cara, e figuras aí deslocadas pelo multiverso. Todos esses heróis aí vão dividir a tela sem a sensação de uma reunião festiva. Não, nem tem como ser, né? Porque 80, 90% disso aí, desse povo todo, de todos esses atores aí, eles vão ser eliminados Vai tudo aqui. pro beleléu. Teremos os X-Men Old School, o Capitão América com o retorno do Chris Evans. Tá dando tudo errado? Chama Robert Downey Jr. e Chris Evans de volta. Thunderbolts, que inclui aqui o Sentinela. Não é o Sentinela dos X-Men, gente. É o Zentry. Que vai dar um fecha legal aí com a maioria dos caras. É ele que vai bater meio de frente com o Doutor Destino aí, que o bicho é... Ah, será? Vamos ver. É, cara. Shang-Chi também entra no time. E, é claro, o Quarteto Fantástico. E muitos outros heróis aí do universo da MCU. O filme também dialoga diretamente com o desgaste do próprio estúdio, como a gente tem falado aqui. Não é mais aquilo que foi, né, nos outros Vingadores. Tudo aquilo que surgiu com os Vingadores anteriores, eles estão querendo resgatar. Tá difícil, vão tentar, vamos ver se vão conseguir agora. Avengers Doomsday parece consciente de que precisa diminuir a escala emocional para que o impacto volte a existir. E sem data cravada definitiva no Brasil, o projeto é claramente pensado como um ponto de ruptura antes do próximo ciclo da MCU. A pergunta que fica não é: eles vão salvar o mundo? É outra, bem mais perigosa. Vale a pena salvar esse mundo de novo? Mas, cara, Doomsday tem de tudo pra fazer a Era de Ouro do MCU ressurgir, cara. Vamos ver o que eles vão... Eu como fã, eu torço muito, muito. Claro, é o mesmo caminho que eu quero com os filmes da DC. Sim. Saindo dos super-heróis, o cinema resgata um dos monstros mais icônicos da história, com A Noiva. Dirigido por Maggie Gyllenhaal, o filme reimagina a noiva do Frankenstein sob uma ótica mais feminina e existencial. Jessie Buckley interpreta a noiva, enquanto ninguém menos que Christian Bale, nosso Batman, surge como um monstro. A história deixa de ser apenas terror e passa a discutir identidade, criação e rejeição. A estreia está marcada para setembro de 2026, prometendo uma releitura elegante, perturbadora e profundamente humana. Você vê que ultimamente esse universo do Frankenstein está bem revisitado, né? Teve o do Del Toro, agora da Netflix, tem esse aqui, e tem um outro filme ainda em pré-produção, vamos dizer assim, onde o Sebastian Stan, o nosso Buck dos Vingadores, vai interpretar alguém aí. Eu não sei ainda se é o monstro ou se é o Dr. Frankenstein. Mas isso aí é para 2027 ou além. Vamos ver. Mas esse A Noiva vai ser bem interessante. Eu espero. Eu gosto desse universo. Está também aqui na nossa lista uma outra adaptação do Beijo da Mulher-Aranha. Dirigido por Bill Condon, o filme vai adaptar novamente a obra de Manuel Puig, agora com uma abordagem mais contemporânea.
O filme mistura drama, fantasia e, claro, musicalidade, explorando repressão, afeto e imaginação como forma de sobrevivência. Ambientada em 1981, O Beijo da Mulher-Aranha se passa durante um período turbulento da Argentina, quando o país enfrentava uma ditadura militar terrível. A trama conta a história de dois presos. O marxista Valentim, feito por Diego Luna, encarcerado por seu ativismo contra o regime, e Luiz, vivido pelo ator Tonatiuh. E à medida que a amizade se solidifica, Luiz passa a contar histórias ao colega sobre a fantástica Ingrid Luna, estrelada aqui por quem? Jennifer Lopez. Aquela que deu origem às imagens do Google, não acredita? Pesquisa aí. É uma artista por quem ele tem apreço, apostando na narração para distraí-los dos horrores que vivem ali. No papel que, em 1985, foi vivido por Sônia Braga. Pois é, em 1985 a gente teve O Beijo da Mulher-Aranha, que era uma coprodução Brasil e Estados Unidos, que foi gravado aqui em São Paulo, mas em língua inglesa. O filme era dirigido pelo argentino Héctor Babenco. A gente tinha no elenco aí o Raul Julia, a Sônia Braga, como você disse, o William Hurt fazendo o Luiz aí. E cara, ele fez a rapa em todos os festivais, ele ganhou os prêmios principais, inclusive o Oscar. Sim. E a estreia acontece em novembro de 2026, mirando premiações e debates intensos, como já tinha sido em 85. Ele pode apostar que vai ganhar a premiação também. Fecharemos a lista aqui dos filmes de 2026 com essa loucura aqui, que é de um mergulhador que, enquanto procura os restos mortais de seu pai, é engolido por uma baleia cachalote de 25 metros e 60 toneladas. Pô, o bicho é grande. É grande, velho. E o pior de tudo, tem apenas 1 hora para sair dali antes que o oxigênio acabe. Esse é o filme Whale Fall, que é dirigido por Brian Dunfield e conhecido também por transformar conceitos extremos em tensão emocional real. E o roteiro de Daniel Kraus, que escreveu uma porrada de livros aí, inclusive em parceria com o nosso querido Jorge Romero. Como você já comentou, né? Jay, um jovem mergulhador interpretado aqui por Austin Abrams, que entra no oceano em busca dos restos mortais do seu pai. Deu bem ruim isso aí. O cara... O que ele não esperava era ser sugado por uma baleia cachalote gigante. Olha que tenso. Acordando dentro do corpo do animal. Cercado por carne, água, sons abafados e um relógio ali, um tic-tac invisível correndo contra ele. Sem comunicação, com o oxigênio limitado e o corpo da baleia em movimento. Constantes. Olha que cara, não consigo imaginar isso. Jay percebe que tem menos de 1 hora para sobreviver. Se vocês pensam que isso é surreal, meses atrás aí um mergulhador foi engolido, mas foi cuspido rápido por uma... Não foi uma cachalote, né? Sim, mas foi real, cara. Diretor, coloca um trechinho aí. E no Chile, um jovem foi engolido por uma baleia enquanto praticava caiaque. Olha só, fazia um trajeto do Estreito de Magalhães. Eles contam que devido ao mau tempo, o mar estava muito agitado e neste momento a baleia apareceu e engoliu o rapaz. O jovem ficou dentro da boca do animal por apenas alguns segundos. Para você ver que, por mais absurdo que algumas coisas soem em Hollywood, algumas delas são realmente verdade. Pois é. Cada tentativa de raciocinar, cada movimento, cada lembrança vira uma luta contra o pânico. E é aí que o filme deixa de ser só sobrevivência física e vira uma jornada aí emocional intensa, porque ali também ele fica meio que conversando com o pai dele, né, cara? A voz do pai, interpretada pelo Josh Brolin, o nosso Thanos, surge como memória, culpa e guia psicológico, enquanto o passado do personagem se mistura à urgência do presente e põe urgência nisso. Cara. O elenco de apoio é muito bom, traz Elizabeth Shue, John Ortiz, Jane Levy e Emily Rudd. Todos ali orbitando a história como ecos de um mundo exterior. Um mundo que Jay pode nunca, por exemplo, mais ver. Whale Fall transforma o interior da baleia em um espaço claustrofóbico existencial, onde o verdadeiro inimigo não é o animal em si, mas o tempo, o medo e a própria mente humana, que esse é o pior de tudo, né? Eu não consigo imaginar uma situação dessa. Eu não consigo. Eu fico mal dentro de um ônibus lotado, imagina dentro de uma baleia, cara.
E essa loucura estreia em outubro de 2026, apostando forte na temporada de suspense e sobrevivência. E já nasce com aquela áurea de ninguém pediu isso, mas agora todo mundo quer ver. Deixou curioso, né, cara? Gente, digam aí, a gente acabou de falar de um filme onde um cara vai ser engolido por uma baleia e ele tem 1 hora para escapar. Você não ficou curioso? Comentem aqui embaixo. No fim, o Whalefall faz uma pergunta simples e bem cruel. E se você fosse engolido vivo, o que você faria nos últimos minutos para tentar sair ou para se despedir, né? Porque... Eu posso ser sincero? Eu Pode. saía pelo sem chance, eu não ia ficar ali 1 segundo, cara. Um filme que prova que, às vezes, o maior terror não vem das profundezas do oceano, mas sim do silêncio quando não há mais pra onde fugir, cara. É que nem você disse, só se for pelo... Esse daí foi para realmente fechar a nossa lista aqui de filmes de 2026, que prometem, né, para 2026. É claro, ficou muita coisa de fora. Mas precisamos voltar para nossa rotina que nossos críticos aí, nossos inscritos tanto amam, né? Eu tô achando que vocês não gostaram muito das listas, das né? listas de A gente tem que 2026. voltar à programação normal. Mas tudo bem, a gente entende, porque quem faz o canal, na verdade, são vocês. E porque, no fim das contas, 2026 prova que o cinema ainda sabe exatamente o que está fazendo. Ele mata lendas, revive mitos, destrói o mundo, reconstrói ídolos e continua nos chamando para a sala escura, claro, óbvio, né? Sempre com a mesma promessa. Por algumas horas, tudo vai fazer sentido. E agora eu te pergunto, desses filmes que falamos aqui, qual deles você acha que vai virar um clássico? Ou nenhum deles? Michael promete. Ah, esse, pô, né? Antônio Fuqua, mano. E qual vocês vão assistir só pra dizer que sobreviveram até o final? E se vocês ainda não viram as nossas 2 outras partes de filmes pra 2026, o link tá aqui na descrição. E ó, assistam, porque é um guia de novidades pra vocês. Vale muito a pena, sim. Nos vemos na semana que vem com um pesadelo que marcou uma geração, cara. Posso melhorar esse final aí? Pode. É, na verdade, o terceiro pesadelo que marcou uma geração. Com tudo isso em mente... Heavy metal sempre.